Uma das coisas mais legais do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, sem dúvida, são os lemas ou as palavras das casas. Embora não saibamos quais todos os lemas de todas as casas, nós temos essa informação a respeito das principais casas de Westeros. E pensando nisso, decidi ranqueá-las, do pior para o melhor. Obviamente que isso é apenas a minha opinião e você tem toda a liberdade de falar qual a sua opinião, ou se você discorda ou concorda comigo, aqui nos comentários. Se você é fã de Game of Thrones, já se inscreve no canal, pois toda semana temos vídeos novos por aqui. Ah, e só um aviso, esse ranking não é a respeito de quais casas eu gosto ou desgosto, mas sim especificamente sobre os seus temas. Eu posso fazer um ranking das minhas casas favoritas no futuro, mas esse vídeo é especificamente sobre os lemas. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Número 9, Crescendo Fortes, da casa Tyrell. Bem, eu não tenho muito o que falar sobre esse lema. É um lema que até a própria Olenna Tyrell, né, na série, ela reclama, fala que é um... Eu não lembro exatamente as palavras que ela fala, mas ela fala que é um lema meio sem graça. E eu concordo, é um lema sem graça, é um lema comum. Assim, não é nem que eu ache ele horrível, nossa, acho assim ridículo, nem nada. Mas é um lema que não tem muito assim o que falar, né? Ele simplesmente não tem destaque, então eu acho que a última colocação vale. Inclusive, se eu tivesse aberto esse ranking para algumas outras casas menores, com certeza a casa Tyrell continuaria lá embaixo, né? Não é só sobre as principais casas, então é isso. Em oitavo lugar, Nós Não Semeamos, da casa Greyjoy. Olha, eu não sei se você é fã ou não da casa Greyjoy, mas eu particularmente não sou. É uma das minhas casas que eu menos gosto, então me perdoa se você gosta dessa casa, mas eu acabo não gostando muito dela. E assim como eu não gosto muito dela, eu também acabo não gostando muito do seu lema. Eu não sei, pra mim parece sem sal, não consigo gostar, eu não consigo imaginar eu falando esse lema, né, imaginando, né, fazendo um exercício de eu entrando no universo de Game of Thrones e falando esse lema, eu não conseguiria falar isso com orgulho ou qualquer coisa desse tipo. Então eu não acabo gostando desse lema, eu acho meio chato, enfim. Sei que tem muita gente que gosta bastante, né, dessas palavras, mas não está nos meus favoritos. Em sétimo lugar, Ouça-me Rugir, da casa Lannister. Eu gosto desse lema, vou ser bem sincero, eu acho ele legal. Entretanto, ele não brilha, né? Digamos assim. Eu sei que é meio subjetivo falar isso, mas ele não me chama tanto a atenção, principalmente porque os Lannisters, eles têm, né, uma outra frase, né, que é um Lannister sempre paga suas dívidas, né, que acaba me marcando muito do que Ouça-me Rugir, né. Inclusive eu acho que se fosse, né, o Lannister sempre paga suas dívidas, ele estaria muito mais alto aqui nesse ranking, mas Ouça-me Rugir é legal, mas não é nem a melhor frase da casa Lannister, sabe? Então eu acho que em sétimo lugar tá bom demais. Em sexto lugar, Família, Dever, Honra, da casa Tully. Bem, a casa Tully é uma das casas que eu mais gosto e eu também gosto bastante de suas palavras. Eu gosto bastante dessas palavras, inclusive até pode soar como se eu não gostasse desse lema, porque ele tá em sexto lugar, né? Ele tá mais abaixo no ranking. Mas eu gosto demais. Eu gosto principalmente porque combina com o que é a casa Tully, né? É uma casa bastante familiar, é uma casa honrada, né? É uma casa mais pé no chão comparado a algumas outras casas grandes que nós temos. Então, até por causa disso, eu acabo criando muita simpatia com essas palavras e com a casa Tully. E ela fica mesmo em sexto lugar simplesmente porque eu acho outras melhores, mas não é nada contra a casa em si, ou as palavras em si. Em quinto lugar, Fogo e Sangue, da casa Targaryen. Eu gosto muito desse lema, né? Eu acho que essas palavras eles combinam demais sobre o que é a casa Targaryen. Depende exclusivamente dos dragões, e sem os dragões a casa Targaryen não seria absolutamente nada. E antes que falem que isso é uma crítica à casa Targaryen, isso não é uma crítica à casa Targaryen, os próprios Targaryens falam isso. É uma casa que é completamente baseada no fogo, e com o fogo, né, em consequência, temos o sangue. Então, eu acho que ela transmite perfeitamente a força
e o poder da casa Targaryen, assim como sua própria história. Então, Fogo e Sangue fica aqui no quinto lugar. Se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Então, vamos continuar com o ranking. Em quarto lugar, nossa, é a Fúria, da casa Baratheon. Bem, assim como eu falei de combinar com a história da casa, eu acho que esse lema combina perfeitamente com o que é a casa Baratheon. Uma casa guerreira, com vários guerreiros e grandes lutadores em sua história. Demonstra força por si só, e eu acho que esse lema representa isso com perfeição. Os Baratheons são, sem dúvida, a fúria de Westeros. São uma das grandes forças militares do continente e uma das casas mais fortes de todas. Então, eu gosto bastante, tá aí entre as minhas favoritas. Eu quase coloquei em terceiro lugar, mas no final eu acabei colocando para quarta. É um excelente lema, gosto demais, assim como eu gosto da casa Baratheon. Em terceiro lugar, tão alto como a honra, da casa Arryn. Bem, esse lema para mim é sensacional, né? Eu tava meio em dúvida se eu colocava ele em terceiro ou em quarto, mas eu acabei colocando ele em terceiro por dois motivos. O primeiro é que eu acho que a casa Arryn, ela geralmente é muito subestimada, então eu queria dar um pouco mais de moral a essa casa. É uma das casas que eu gosto bastante. E o segundo ponto, porque, cara, tão alto como a honra é um nome extremamente incrível, sabe? Eu acho ele impactante, eu acho mostra uma grandeza dos Arryns, né? Combina com toda a estrutura do vale, né? Do castelo da casa Arryn. Então, assim, tudo isso, né? O ninho da águia. Então, assim, toda essa combinação da casa Arryn, eu acho que casa perfeitamente. Então, a casa Arryn é uma combinação perfeita entre lema, entre região, entre símbolo, entre sua história. Então, eu acho que por causa dessa união e das próprias palavras em si, que são bem legais, eu acho que merece aqui o terceiro lugar. Em segundo lugar, quase chegando ao final, nós temos Insubmissos, Imbatíveis, Inquebráveis, da casa Martell. Bem, o que falar desse lema? Eu sei que para muita gente esse é o lema top 1, e só não é o top 1 porque, né, eu vou explicar quando eu chegar no top 1. Mas esse lema é sensacional, cara, porque eu acho que a casa Martell, ela é incrível, principalmente porque ela simplesmente segurou os Targaryens, né? Os Targaryens não conquistaram, né, a casa Martell lá na conquista, né? Aegon diz muito das palavras, né, dos Martells. Eles são insubmissos, eles são imbatíveis, né? Eles, sempre que eles caem, eles vão se levantar de novo, não adianta. É uma casa extremamente forte, é uma casa riquíssima em história, né? E não tenho mais nada para falar assim, né, sobre essas palavras, cara. É muito legal, assim, por si só, né? Com essa história de fundo da casa Martell, essas palavras ficam muito melhores. Mas elas por si só são incríveis. Então, o segundo lugar da casa Martell merece demais, e eu sei que, inclusive, muita gente vai acabar votando nessas palavras, e com razão, porque ela é sensacional. Bem, e em primeiro lugar, finalmente, né, obviamente já dá para saber qual é Winter is Coming, ou O Inverno Está Chegando, da casa Stark. Bem, esse é sem dúvida o lema mais forte e mais conhecido de Game of Thrones, né? Até por causa da série, onde os personagens eles repetem isso várias vezes, e é o meu favorito, assim, por diversos motivos, né? O primeiro, que eu acho que ele é muito impactante, e eu acho muito legal quando os personagens eles falam disso. E segundo, também porque o Winter is Coming tem a ver justamente com a própria lore de Game of Thrones, com a Longa Noite, né, com os outros e tudo mais. E além do mais, é um lema que ele serve como um aviso, né? Ele não tá falando sobre características da casa, ou ele não tá fazendo ameaças, alguma demonstração de força. Não, ele é um aviso. E aí você pode interpretar isso tanto literalmente, né, onde o inverno de fato está chegando, né, com os White Walkers, com os outros que eu acabei de falar, ou, né, de maneira figurativa, né, com o inverno sendo um momento difícil da sua vida, né, como sendo aquele momento onde você vai precisar ter mais forças, né, para superar esse inverno que a gente tem nas nossas vidas. Então, eu acho que a casa Stark e esse
lema, ele funciona para mim de todas as maneiras, então não tinha como eu escolher um outro lema em primeiro lugar que não fosse esse. Eu acho sensacional, é o meu favorito. Enfim, se você gostou do vídeo, deixa um like e principalmente comenta aqui quais que são os seus lemas favoritos, que eu quero muito saber. Muito obrigado e até a próxima.